Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo Denim Talk da Covalent Denim, que é proporcionando esse encontro maravilhoso com esses profissionais. E prazer, eu sou a Thaisa Peralta, Denim Head da Covalent, uma indústria têxtil de denim 100% brasileira. E hoje eu vou estar mediando aí a nossa mesa. E primeiramente, antes eu gostaria de estar agradecendo a Inspira Mais pela oportunidade, o espaço cedido para estar acontecendo esse encontro. Gostaria também de aproveitar e agradecer a toda a diretoria da Covalent pelo apoio, incentivo e na busca em conhecimento para ser compartilhado com todos. Hoje nós vamos falar sobre as questões tecnológicas que nós estamos vivenciando, os impactos de consumo e não consumo, as áreas em desenvolvimento, e aí as suas percepções aí para o nosso segundo semestre de 2021. Ele vai ser um bate-papo sobre o mercado da moda, com um olhar aí para as questões da sustentabilidade. E para se juntar à nossa mesa, gostaria de estar convidando agora a especialista em sustentabilidade na Regenerate Fashion, que é mestre em sustentabilidade na história da moda pela University of Arts de Berlim. O seu projeto do Circular Bags, ele foi inclusive selecionado para o Worth Partnership Project e em 2019 ela fez aí uma competição financiada pela Comissão Europeia com o objetivo de fomentar inovações no mercado da moda. Foi coordenadora do projeto, trabalhou para o mercado da moda sustentável alemão da startup Raven Collective e juntou-se aí a uma empresa inovadora norte-americana Circular Systems, onde ela trabalhou assessorando as fábricas têxteis e algumas marcas da Europa com o desenvolvimento de produtos. Atualmente, ela é cofundadora e especialista em sustentabilidade na Regenerate Fashion e trabalha aí no desenvolvimento de projetos, estratégias e treinamentos em práticas sustentáveis para marcas, varejo e as empresas têxteis. Bem-vinda, Larissa. Um prazer enorme estar nessa conexão contigo. Muito bem-vinda. Tá tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Thaisa. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Legal. A gente também convida a nossa caçadora de tendências e comportamento, formada em negócios da moda pela Universidade em Morumbi. Ela é pós-graduada em Forestry for Textile and Materials na Central St. Martins, em Londres, certo, Mari? E responsável pelo projeto de novas contas aí da WGSN. Bem-vinda, Mariana. É sempre uma delícia estar aqui te escutando. Como você está? Obrigada, Thaisa. Obrigada, Miguel. Bom dia, Larissa. Obrigada mais uma vez. Queria agradecer a Covalent pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, convidamos também o líder tecnológico da Kingpins, membro do Transforms Foundation, comunicativo, motivador. Ele aí também joga e ele tem uma longa experiência internacional em gestão de produtos e desenvolvimento de negócios, com uma larga experiência no nosso mercado e uma atuação em varejo de moda e negócios para marcas com especialização em denim jeans. E ao Miguel Sanches. Olá, Miguel, que alegria hoje nós estarmos conectados contigo. Como que está tudo aí em Barcelona? Olá, Thaisa, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar hoje com Larissa, com Mariana, com esta palestra tão interessante. Muito obrigado. Prazer é nosso estarmos hoje com todos vocês. Acredito que a gente vai ser muito interessante e de grande aprendizado também. Bom, eu vou fazer toda a nossa mesa seguindo uma ordem alfabética aqui para a gente estar conversando. Então, eu quero começar agora na nossa primeira pergunta da mesa para a Larissa. E a primeira pergunta que eu tenho, Larissa, para você bom, por anos você tem estudado e acompanhado o fio do algodão, que é a principal matéria-prima do denim. E durante a pandemia, a gente enfrentou alguns aumentos de valores muito rápidos. Teve, obviamente, em determinados momentos, escassez de matéria-prima. A gente aprendeu, obviamente, a dar mais valor aí para os nossos tecidos de fibras naturais. E eu queria saber, assim, o que você enxerga, assim, de quais são os impactos aí para a nossa indústria têxtil? Obrigada. Bom, eu vou responder, então, trazendo um pouco dos dados sobre o algodão no Brasil. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Então, o Brasil, ele está entre os 5 maiores produtores de algodão, né, no mundo, ao lado de países como a China, a Índia, os Estados Unidos. E os dados que a gente levantou no relatório Fios da Moda
né, eu sou uma das autoras do relatório Força da Moda, revelaram que o algodão, ele representa, então, 92% da produção nacional de fibras no Brasil em 2018. No cenário mundial, de acordo com a Textile Exchange, o algodão ele é a segunda fibra mais produzida depois do poliéster. São muitos fatores, né, que a gente viu aí na pandemia, com a pandemia. Globalmente falando, a gente teve muitas empresas que cancelaram os seus pedidos e a exportação brasileira para a Ásia, né, que é o nosso principal comprador, sofreu um grande impacto. E, por outro lado, né, como o algodão é uma commodity cotada em dólar, a gente teve uma alta significante da moeda e as empresas internacionais, elas sofreram esse impacto, né, elas viram esse impacto. A gente viu também que a pandemia ela trouxe uma demanda do consumo do consumidor final para produtos de menor impacto, né? Tem um estudo, inclusive, chamado Novo Consumidor Pós-Covid, realizado pela McKinsey, que mostrou que mudanças profundas, né, de valores e mentalidades, elas estão definindo um novo comportamento desses consumidores, né, sendo a sustentabilidade e essa busca por propósito alguns desses novos comportamentos, desses pilares. E esse estudo ele revelou que, globalmente, então, 2/3 dos consumidores finais, né, acham importante que, muito mais do que antes, das empresas pensarem no impacto, né, como que a compra dele está dando suporte, então, aí para projetos sobre as mudanças climáticas. E 60% desses entrevistados também falaram sobre mudanças significativas na vida deles, né, no estilo de vida, em reduzir o impacto no meio ambiente. Ou seja, né, a gente está vendo que realmente uma mudança de comportamento do consumidor vai pressionar, né, as empresas, já está pressionando as empresas a repensarem como a sustentabilidade vai ser incorporada nos negócios. Então, assim, no caso do algodão, existe uma grande demanda por algodão orgânico e é isso que está no meu radar, né? Isso que eu vejo. Algodão orgânico e algodão agroecológico, eu vejo que mais e mais as empresas estão interessadas. No Brasil, infelizmente, é 0,01% da nossa produção. A gente tem visto, então, mais e mais empresas reconhecendo o benefício desse algodão orgânico, e por isso a gente tem acompanhado um movimento crescente de empresas globais investindo em projetos como, por exemplo, Conversion Cotton, né, que são, por exemplo, projetos de algodão em conversão, onde a empresa se compromete a comprar algodão de produtores que estão fazendo conversão desse algodão, né, que geralmente demora até 3 anos, né, mínimo 3 anos, para que essa conversão aconteça. Então, assim, na minha opinião, eu acho que mais e mais a gente vai ver a indústria da moda se aproximar da agricultura, se aproximar do campo, e é isso que a gente tem visto, né? Então, acho que essa é a minha opinião. Uau, adorei, Larissa, uma aula aqui sobre o algodão, muito interessante, muito obrigada. Bom, quero aproveitar a oportunidade e puxando esse seu gancho que você trouxe as questões do consumo, dos novos hábitos e falar com a Mari, né, Mari? Mediante a todo esse cenário, né? O que você está vendo aí do consumidor? O que ele está buscando? Como que você está enxergando? Bom, acho que a pandemia ela mudou muito as estruturas diárias, né? E mesmo quando tudo voltar ao normal, né? Mesmo quando a gente já tiver todo mundo vacinado, começar a tudo ser muito mais estabilizado, algumas coisas vão se manter, né? Então, mesmo agora com esse otimismo que a gente tem com as notícias da vacina, mesmo o isolamento social, né? Esse distanciamento social começando a ser afrouxado, a gente começa a ver que muitos dos comportamentos que a gente teve durante esse período, eles vão se manter.
Com certeza, uma das coisas que a Larissa falou em relação à sustentabilidade é muito forte, então é um movimento que a gente já traqueia há muito tempo e acho que nesse momento o consumidor ficou muito mais de olho nisso e a gente vai continuar vendo os hábitos, desde hábitos mais holísticos, como nossas rotinas de cuidado no dia a dia, a gente vai passando mais tempo com a família, nossos novos hábitos de higiene, a gente cozinhar mais em casa. Então, desde estes comportamentos, até mesmo o nosso comportamento em relação a trabalho, né? E relação de trabalho e vida. Então, tá cada um dentro da sua casa agora e vai ser cada vez mais, não só sobre o home office, mas também você conseguir trabalhar remoto de qualquer lugar que você estiver. Então, acho que um pouco disso, do que a gente começou a ter durante esse período, vai continuar, vai se estender. Então, muitos desses movimentos ainda continuam. E a sustentabilidade é com certeza um tema prioritário para o consumidor, né? O público, eles esperam que as empresas liderem essa mudança. E muitas pessoas também querem participar ativamente, querem participar junto dessa mudança. A WGSN fez uma pesquisa e 6 a cada 10 consumidores, eles querem criar hábitos de compras que façam realmente o bem para o meio ambiente, né? Então, mudar a forma como eles consomem. E nisso a gente vê 3 principais consumidores para um futuro não tão distante assim. A gente vai ter um consumidor que é cada vez mais ativo, então que ele quer fazer junto com a empresa, ele quer pensar no bem coletivo junto, um consumidor que ele espera mais da empresa, né, que é o que a gente fala muito de sustentabilidade terceirizada. Então, eu estou disposto a comprar, mas eu acho que as empresas têm que fazer muito mais por isso, né? É meio que colocando muito mais responsabilidade na mão da indústria. E o consumidor que ele quer uma sustentabilidade acessível. E acho que isso é muito importante, que quando ele quer essa sustentabilidade acessível, é buscando por um preço justo, né? Você conseguir que aquele produto que você quer consumir realmente seja sustentável e não seja, você não perca nada em relação à qualidade ou em relação a preço, você consiga comprar em qualquer lugar, então realmente virar uma coisa do nosso dia a dia. Eu acho que isso é um pouco do que a gente vê para o futuro, desses novos movimentos de agora. Uau, excelente, Mari. Eu já me sinto parte desse consumidor Sim. ativo. Bom, Miguel, a gente não consegue imaginar, começar uma pergunta para ti, sem imaginar que a gente estivesse aí a caminho da Espanha, perguntando ao Miguel como é que está aí as questões em Barcelona, no hemisfério norte, né? Como é que está aí a retomada das atividades? O que você está enxergando de fato aí do consumo que vocês estão na frente aí de nós, né? Isso do avião para Barcelona, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, esperamos, muito pronto. A situação geral do mercado na Europa é de tornar a normalidade como estava tudo no ano 2019. A referência real da situação é 2019. 2019 era um ano também que não era um ano bom para o denim. Em 2019 a situação do denim não era boa. O último ano dizemos do denim como que é moda forte foi 2018. Mas após 2019, com 2020, tudo foi uma catástrofe. Tudo começou se paralisou. As coleções que estavam de caminho para distribuição foram todas retornadas ou abandonadas. Não havia um mercado para as novas coleções. Como Mariana diz, Larissa, os hábitos do consumidor cambiaram, mudaram. Um ano as vendas eram microscópicas, que as pérdidas no lucro das marcas foram de 93%. Muitas marcas mundiais, globais, tiveram problemas financeiros muito graves. As lojas físicas fecharam, quase todas. De modo que o canal para aceder no mercado eram os canais online. Mas o canal online para um segmento, um negócio, um varejo como o denim, é muito limitado.
o denim precisa de um contato direto com a peça. É por isto que outros segmentos da moda, com as vendas online, mais ou menos ficaram bem, não vamos a dizer muito bem, mas as marcas de denim foi verdadeiramente uma catástrofe. Muitas grandes marcas entraram em suspensão de pagamentos, muitas. Muitas fecharam, não vão a tornar no mercado, mas, ok, depois com a vacina, com a reabertura das lojas físicas, dizemos, a gente retornou às lojas, não? para buscar novidades, buscar coisas novas. Neste momento, a situação é boa, certo otimismo geral, por isto que Mariana diz, temos a vacina, as lojas estão abertas, as coleções são interessantes. O único problema, ou uma coisa que pode afetar esta situação no futuro, é que a recessão é ainda uma ameaça. Sabemos que fizemos pouco, tornaram assim, mas vamos a ver a fim do ano como fica a situação, porque a recessão na Europa vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Vamos a ver se isto tem uma influência grande dos hábitos dos consumidores. Mas neste momento tudo vai mais ou menos bem. Estava lendo esta manhã o reporte financeiro da Levis, eles ficam muito contentos. Eles estão comparando os lucros com 2019 e tudo fica bem para eles. Pensamos que Levis é uma referência e que mais ou menos todas as marcas vão mais ou menos ficar igual. Como eu disse, vamos a ver ao final do ano como vai. Excelente, excelente. Bom, né? Tá um pouquinho mais próximo. Eu sinto que aqui no mercado brasileiro também não foi muito diferente, viu, Miguel? Desse mercado do denim tá muito mais vulnerável aí às questões de vendas e sentiu muito, de fato. Bom, como a gente falou um pouco do consumidor, queria perguntar para a Larissa sobre consumo sustentável, Larissa, né? Então, o que de fato seria esse consumo sustentável? Como que a gente pratica ele no B2B e no B2C? E se você pudesse citar alguns exemplos aí dentro, né, das aplicações da área da moda também, aí te agradeço. Bom, assim, a minha definição de consumo sustentável é a consciência sobre a forma como a gente consome, o entendimento e a percepção do indivíduo, né, ou da organização, da empresa, sobre o impacto de cada bem produzido, né, desde a exploração dos recursos naturais, passando pelo impacto social e o fim de vida, que seria o descarte, né, desse produto. Como praticar? Eu acho que conhecendo a empresa que você apoia, isso vale para o consumidor e para a empresa, mas mais especificamente para profissionais de moda, eu diria que, então, conhecer o seu fornecedor, né, trabalhar com as empresas que possuem, então, uma gestão de sustentabilidade, ou se não possuem uma gestão de sustentabilidade, né, sei lá, tem código de conduta, quais são, como que essa empresa faz, tem os mínimos cuidados, então, com as pessoas que fazem parte desse organismo, né? E, enfim, das suas relações. Então, acho que essa é uma das dicas. Eu acho que, principalmente para profissional da moda, é conhecer a matéria-prima, né? Qual é o impacto da minha matéria-prima. A gente sabe, tem vários estudos que falam isso, que a matéria-prima é onde está o grande, seria, né, o grande CO2, né, emission, né, o carbono, né, a emissão de carbono é onde está na matéria-prima, na moda. E eu acho que uma terceira seria desenvolver as suas próprias diretrizes ambientais.
para os seus fornecedores, né? Então, meu trabalho, né, eu trabalho com empresas dando esse suporte para a circularidade, para a estratégia circular e sustentabilidade. Isso é uma das coisas que a gente faz. Então, o que eu vou sinalizar para os fornecedores que trabalham com a minha empresa, né? Quais tipos de materiais eu aceito, eu quero, né, perpetuar, etc. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter, não começar porque a gente já tem, mas assim, ter mais dessas armas, né, dessas ferramentas, para poder também nivelar a nossa indústria, né? Porque assim, não significa que talvez, sei lá, o meu fornecedor ele não tem isso ou aquilo. Eu preciso necessariamente trocar de fornecedor, eu posso trabalhar com ele, né? Para que a gente juntos a gente pode chegar mais longe, né? Ele pode, enfim, fazer essa caminhada junto comigo. Eu vejo isso, né? A gente cada vez mais sendo instigados, de fato, a fazer esse papel de investigador, né? Acho que todos nós temos essa responsabilidade, esse compromisso para a gente poder fazer opções melhores. Mari, e como que você visualiza, então, a moda, né, para esse futuro próximo, diante disso? Bom, acho que já comentei um pouquinho também, né? Acho que diante dessas notícias de otimismo, alguns comportamentos vão se manter, e acho que como o Miguel falou, um pouco a gente começa a ver uma retomada do mercado europeu agora. O que a gente vê muito na WGC é que talvez a gente vai ter duas vertentes. Então, a gente vai ter um momento do que não é nada sustentável, que seria o momento do revenge buying, que é o momento que a gente realmente, as marcas esperam que o mercado se aqueça bastante, né? A gente, depois que passar o surto do coronavírus, né? Depois que tiver muito mais sob controle, as restrições de movimentação forem relaxadas realmente, a gente vai ter esse momento de revenge buying, que é as pessoas voltando a comprar, até mesmo para ter um agrado pessoal, um desejo reprimido, uma compra por impulsão também. Só que isso vai ser muito mais a curto prazo. A gente já viu alguns resultados disso, boa parte disso de resultados em mercado asiático, em marcas de luxo, então como no grupo LVMH, no Kering, da Balenciaga e da Gucci, na Hermès. Então, alguns desses mercados cresceram 45%, durante o primeiro trimestre desse ano, 44%, enfim. Então, a gente já começou a ver esse movimento de revenge buying, que é dessa compra por impulso, de você ter esse agrado pessoal realmente. Acho que para o Brasil talvez isso vai acontecer um pouco mais no final do ano, né? Talvez pegando um pouco de Natal e Ano Novo, pessoas saindo mais, querendo voltar com essa coisa do otimismo, mas o que a gente não precisa, não pode deixar de ter em mente é que existe um sentimento muito forte de incerteza. Hoje, o Brasil ele entra na maior recessão dos últimos 120 anos. Então, a forma como a gente vai lidar com tudo isso, pode ser que por um curto prazo realmente tenha esse movimento de revenge buying, mas mesmo assim o consumidor ele vai ficar com um sentimento que a gente chama um pouco de incerteza pandêmica e vai consumir com muito mais cautela. Então, a gente vai ter que realmente dosar um pouco disso, a gente pode ter um curto prazo, essa onda de otimismo muito forte, mas a gente vai ter um consumidor muito mais cauteloso. No quesito estético, quando a gente fala desse otimismo, né, esse retorno pós-vacina, a gente volta a ter muito mais peças de ocasiões especiais, de festa, até mesmo porque muitas dessas festas, muitas dessas ocasiões especiais, elas pararam, né? Elas foram adiadas durante esse momento, então elas voltam agora para ambiente externo, então a gente vai ter um pouco uma repaginação desse look festa, e vale também a gente destacar o mercado de revenda e o mercado de aluguel. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, são dois mercados bem importantes, até uma coisa que a Larissa falou que é bem interessante. Então, você não é sustentável só se você trabalhar dessa forma, existem algumas formas de você ser sustentável. Então, se a sua marca ativamente trabalha com o mercado de aluguel de peça, de revenda, então você mesmo como consumidor consegue consumir dessa forma, né? Se você está nesse desejo de revenge buying e você optar por uma peça de segunda mão, acho que talvez pode ser
uma solução. A Leves, a Levi's, enfim, já tem trabalhado um pouco com isso também, eu acho que é um canal bem interessante, e a indústria de jeans vai continuar investindo em tecnologias, tanto que reduzem o uso de água, quanto o uso de água, quanto pensar em acabamentos e ingredientes que não são tóxicos. Então, essa onda de sustentabilidade ainda é uma prioridade muito forte para o consumidor, mas a gente vai ter esse momento, né? Acho que acontece sempre depois de uma grande crise, né? Quando eu vejo foto de anos 20, eu sempre fico pensando, será que você, daqui a pouco, assim, com essa roupinha de melindrosa, vestido com pluma, 2 horas da tarde? Estou super ansiosa por esse momento, gente. Mas acho que vai ter a cara do Miguel. Eu acho que a gente vai ter um pico disso, né? De todo mundo querer se arrumar, mas a gente precisa sempre ter em mente que o consumidor vai ficar muito mais cauteloso, porque, como o Miguel disse, daqui a pouco a gente pode sofrer muito, muito com a recessão. Uau, você sabe que eu vejo muito isso acontecendo. Pelo menos na moda, ela vem se reverberando, né? Muito autoral, os looks em passarela com muita personalidade, as pessoas saindo de casa de pijama, mas é aquele pijama arrumado. Então, eu já vejo isso de fato, as pessoas já se montando para sair. Se montando, eu não sei se é a palavra adequada, mas preocupada em como sair de casa, né? Então, sim, se arrumando mais. Exato. Ia ser incrível se a gente tivesse ali 2 horas da tarde com aquele look igual ali da Dior arrumadinha. Bom, você sabe, Mari, que você falando um assunto, e recentemente eu li uma matéria que agora a gente voltou a consumir, está voltando a consumir, né? O Miguel e a Larissa, que estão aí no Hemisfério Norte, estão vivenciando isso mais forte, e as pessoas estão voltando a consumir consumindo mais, porém, obviamente, como você trouxe, né? Ainda de fontes de combustíveis fósseis, que a gente sabe que é prejudicial para o meio ambiente. Então, Miguel, eu queria aproveitar e te perguntar, né? Qual o comportamento que você observa aí das grandes marcas para esse momento, né? Principalmente agora que está tendo a reabertura total das lojas e um pouquinho dessa experiência de consumo, como é que está aí na Europa? Sim, interessante. Sim, pergunta muito interessante. Como a Larissa diz, o mercado da moda é considerado generador de uma quantidade enorme do dióxido de carbono. McKinsey diz 4%, mas outras fontes dizem 10%. Não existe ainda uma informação certa das quantidades dos gases do efeito estufa que estão generados por o mercado da moda. Mas é certo que todas as marcas, os consumidores começam a entender o problema. As marcas estão pensando como reduzir o impacto na atmosfera dos gases do efeito estufa. Mas as marcas têm uma visão limitada do problema. Estão trabalhando como um pensamento de solo se focalizar nas fibras. Ok? As emissões do CO2 são emissões que acontecem em todas as indústrias, a todas as atividades humanas. Nós vamos a generar CO2. Vamos a queimar carbono, o carbono se oxida, o carbono oxidado é CO2. Mas as marcas estão ainda muito interessadas em as fibras, o efeito do carbono que procede das fibras. É por isso que começa a ser mais interessante para as marcas os conceitos como a agricultura regenerativa, o carbono positivo, tudo que vai ligado às fibras. Okay? É por isso que o interesse das marcas é combinado. São o algodão da presença regenerativa, é um ponto importante, pois as fibras tipo cânhamo, que também tem um efeito positivo, o balanço do carbono de uma fibra como cânhamo é positivo. O cânhamo toma mais CO2 do que vai
a deixar na atmosfera. O último ponto que as marcas estão considerando como, vamos a dizer, obrigatório, não sei se a palavra é justa, mas absolutamente necessário, é o reciclagem de fibras. Por dois motivos. Um é por eliminar o lixo, eliminar a quantidade dos artículos que vão a parar como lixo em quantidades incríveis. Outro ponto é estudar a redução das emissões do dióxido de carbono. São duas coisas combinadas. Como Leisa diz, temos um mercado nas fibras naturais, do algodão vai ser mais orgânico, a demanda do algodão orgânico vai aumentar. Vai aumentar também a demanda das fibras procedentes do reciclagem, a uma velocidade incrível. Isto aumenta todos os meses, 1%. E depois as fibras tipo cáñamo. No sector do denim temos uma vantagem com o cáñamo, é que nós podemos usar o cáñamo natural. Podemos usar a fibra natural como é da natureza. Porque o denim, ficar 5% do cáñamo, não vai afetar o tacto, não vai afetar a mão, vai ficar ainda rígido como denim deve ser. Para outras indústrias do fashion é mais complicado, porque o cáñamo deve ser algodonizado. Para artículos de mais finura, mais finos, o cáñamo diretamente não se pode usar. Deve ser um cáñamo alterado para eliminar a lignina, as hemicelulosas, tudo isto. Falamos de algodão cotonizado. Mas denim, eu sou otimista que a combinação dos algodões orgânicos, algodões certificados, algodões... No Brasil é exemplo de algodão fantástico, porque o Brasil, o algodão do Brasil não precisa água. Não precisa água de irrigação, precisa só água de chuva. Isto é fantástico, é fantástico. Isto, para mim, não é um algodão orgânico, mas para mim é um algodão perfeito. Um algodão que se pode usar para que não precisa água. A qualidade é muito alta, não precisa água. Pois, o reciclagem, isto vai como uma tendência de moda imensa, sobretudo com os reciclagens das prendas, das peças já usadas. O pós-industrial é já normal, mas as prendas já usadas, e depois as fibras do tipo basto, como cáñamo. Cáñamo, e van a seguir outras fibras que também são muito interessantes, como o kenaf, por exemplo. Legal, obrigada. Miguel, foi importante realmente essa sua fala, que você trouxe a questão da reciclagem, que a gente observa mesmo que tem já essa busca, e cada vez mais as pessoas, graças a Deus, estão se encontrando e estão mais até satisfeitas em estar utilizando produtos recicláveis. É bom que mudou um pouco desse mindset, atualmente está mudando ainda, né? Bom, vou aproveitar que você trouxe essas questões, né, Miguel, e até trazer para a Larissa, acho que ela vivencia muito isso nos âmbitos das pesquisas delas, porque atualmente a gente fala muito também em crédito de carbono, né? E qual que de fato é o impacto da pegada do carbono no mercado da moda, Larissa, né? Por que é tão importante a gente entender como, quando a gente diz sobre crédito de carbono, pegada de carbono, atinge atualmente a moda e o que nós consumimos e como nós consumimos os nossos produtos? Tá, bom, Thaisa, assim, o crédito de carbono, ele vem como uma solução para a empresa, né, que é a poluidora, né, então, de qualquer indústria, mitigar, então, seu impacto investindo em alguma instituição que pratica a retenção, então, desse carbono.
essa prática ela está crescendo, né? Acho que como nunca, né? A gente nunca viu isso está explodindo, realmente. Mas a gente também muitas críticas sobre esse tema, e eu acho importante a gente colocar aqui para as empresas que, enfim, estão pensando em fazer né, entrar, né, investir no crédito de carbono. Então, assim, uma das críticas é como que a gente chegou nesse cálculo do carbono, né? Isso é discutido bastante por economistas, né? Como que a gente chegou nesse cálculo? Ou, por exemplo, alguns especialistas também criticam a venda do crédito. Então, assim, eu como empresa, eu faço, né, podemos dizer, o que eu entendo, mas eu vou lá e compro o crédito, e aí tá, ok. Então, assim, a gente precisa lembrar que o crédito, ele vem, mas tem uma responsabilidade antes disso. Então, alguns especialistas também falam ressaltam que também seria necessário que os setores se comprometessem a assumir metas de redução de emissão, que essa seria, então, de fato, uma maneira realmente responsável de caminharmos, então, para esse objetivo do Acordo de Paris, né, de manter o aquecimento menos de 1,5 graus. Na moda, na minha opinião, e foi o que o Miguel já falou, né? Eu acho que a agricultura regenerativa ela vem como uma grande oportunidade de projeto para a empresa que está buscando mitigar. Um número crescente de marcas tem realmente investido em projetos de práticas agrícolas regenerativas. A gente tem a Patagônia como um exemplo, né, líder nessa questão, né, como uma solução para remover então carbono da atmosfera. A Patagônia, ela tem um programa piloto de certificação orgânica regenerativa na Índia. Ano passado também outras empresas globais anunciaram investimento em projetos nesse mesmo âmbito. Então foi o que o Miguel falou. Essa é a área, assim, para mim hoje é um dos futuros da moda. E quando a gente fala em crédito de carbono, eu acho que aí a moda pode ir por esse caminho. Não sei se necessariamente só comprar crédito de carbono para, enfim, cultivar novas árvores é necessariamente a solução, porque a gente tem outros desafios na moda, né? A gente tem a questão da agricultura. Então, talvez, como indústria, ao invés de olharmos só, né, para, enfim, crédito de carbono qualquer, a gente pode ter um pouco mais de foco. Acho que é isso. Você sabe até que você até me lembrou e me trouxe, né, que quando a gente fala de crédito de carbono, a gente tem que ter aquela visão ampla, entendendo que tudo que a gente consome tem ali a geração de carbono através dos transportes, tudo está na atmosfera, tudo que está na atmosfera vai para o solo, tudo que vai para o solo vai para o alimento que nós ingerimos e, obviamente, vai para a nossa principal matéria-prima da construção aí dos tecidos, né? Então, acho que é uma visão assim com muita responsabilidade e até por isso que tem despertado mais estudos também sobre o carbono, né? E a gente entender e valorizar mesmo comércio local, né? As coisas mais próximas de nós para evitar essas emissões. Bom, vou aproveitar então para a Mari, né? E vendo que o mercado ele está reagindo então com as transformações atuais, a gente vem observando aí um crescimento muito forte das vendas online, como trouxe o Miguel logo no começo, e porque a gente sabe que o consumidor agora ele está muito mais antenado, ele vem buscando as referências do digital, e como que vai ser a tendência disso, né? O que a gente pode esperar desse tema do consumo digital? Bom, as compras online elas vão continuar forte. Acho que claro que a gente vai ter uma demanda das pessoas querendo voltar para o físico. Acho que muito também do voltar para o físico para ter aquela sensação de será que aquela loja está lá ainda, né? Será que aquele lugar continua daquele mesma forma?
porém as compras online elas vão continuar fortes, né? Como eu já falei, a gente já comentou um pouco aqui, tudo que a gente passou nesse último 1 ano e meio vai ter realmente um efeito duradouro na forma que a gente consome, e agora a gente vê alguns movimentos novos, um pouco mais novos, para a parte de vendas online. Nesse momento que a gente vê muita instabilidade, ansiedade, alguns varejistas eles começaram a adotar uma estratégia de e-commerce que estimula os sentidos. Então, eles promovem um estilo de vida mais lento e estabelecem uma conexão até que emocional com o público. Então, as marcas elas conseguem fazer isso através de animações meditativas. Então, uma parte bem falando sobre o gráfico mesmo dentro do e-commerce, e até mesmo você dividir essa compra pelo estado emocional, né? Então, oferecer sugestões de looks que sejam baseadas em como que o cliente está se sentindo. Então, looks espírito livre, look pronto para festa, look final de semana no campo, look de reunião. Então, é muito mais sobre o sentimento. A gente vê isso como uma das vertentes para o futuro do digital. O outro ponto também é sempre lembrar de oferecer boas experiências na hora da devolução, né? Isso acaba sendo você fidelizando muito mais o seu cliente. Mas além de você ter essas soluções de devolução, né, de uma experiência boa, quando a gente fala sobre devolução, é importante que as marcas elas encontrem maneiras de mitigar essa devolução, né? Então, criar uma forma de que aquele produto chegue da forma certa para o consumidor certo, no cliente certo, no momento certo também. Então, como que você consegue saber se aquilo vai realmente funcionar para o seu consumidor? Nisso, a gente começou a ver um movimento muito maior de provadores virtuais. Durante esse último ano e meio, né, esse período de pandemia, a busca por provadores virtuais cresceu em 800%. Então, realmente, é uma coisa bem que acabou chamando bastante atenção. E nesses provadores virtuais, né, as empresas elas conseguem fazer a medição do corpo sem ter nenhum contato, né? Então, o cliente ele escaneia o corpo e, a partir dessas medidas corporais, ele tem acesso a uma coleção digital de roupas que funcionam, né, para o seu tamanho e que elas podem ser vendidas online. Então, aqui a gente tem um outro movimento também. E também um outro movimento que daí é muito mais ligado realmente à sustentabilidade, que é o movimento das marcas fazendo peças sob demanda. E aqui eu estou falando de peças casuais, né? Não estou falando, por exemplo, de um vestido de festa que é feito sob demanda. Estou falando de peças casuais do dia a dia. Então, a pessoa, ela compra sabendo que aquela peça, ela pode demorar, por exemplo, 7 semanas para chegar na sua casa, assim evita desperdício. Porque hoje a gente compra, a gente sabe que vai ter, sei lá, em 3, 4 dias aquela peça já vai estar em casa, né? A gente compra já nessa ansiedade. E quando você opta por falar, não, eu estou disposto a esperar 7 semanas por essa peça, você vai ajudar muito, porque na verdade aquela peça vai ser produzida para você, né? Não vai evitar o desperdício de mais peças serem produzidas, né? Hoje, cerca de 30% de todas as peças produzidas no mundo, elas nunca serão vendidas. Então, é muito importante a gente começar a ver isso, né? Essa estratégia de produzir somente depois que a peça realmente for comprada pode fazer diferença, e eu acho que também junto com o mercado de revenda e com o mercado de aluguel, as peças sob demanda também começam agora, mas vêm para um futuro bem próximo. Uau, informação importante essa, hein, Mari? Pode falar, Larissa. Não, é porque realmente, assim, eu acho que essa questão da demanda e também, assim, fazendo um gancho com o que a Mariana falou e com o que o Miguel falou também agora há pouco, sobre onde a gente está indo, né? O Miguel falou que muitas as empresas olham muito para os materiais. Realmente, eu trabalho com várias empresas que estão mais preocupadas com o material e esquecem que o business model, né? O modelo de negócios é muito importante, né? Assim, por mais a gente pode ter a fibra super reciclável, que vai reciclar para sempre. Você tem que ter um modelo de negócios, você tem que... Né, a gente tem uma estrutura na moda que o nosso preço, o preço hoje de venda, né, o price point, ele está levando em consideração o estoque, aquilo que você não vai vender, e tem muitas estruturas que a gente ainda tem que repensar. Então, eu só queria fazer esse adendo, assim, porque realmente eu gostaria de ver mais discussões no sistema, né? Não só ficar, por exemplo, nos materiais, né? Por exemplo.
Legal, não, ótimo. Eu também adorei, principalmente essa parte de produzir só o que é comprado de fato. Também concordo. Larissa, bom, Miguel, e como que você vê aí para o mercado europeu? O que vocês aí, né, com a pandemia, que vocês estão, porque a gente acabou fazendo um desenvolvimento também interno agora, né? O Brasil, como a gente fala de compra local, compra aqui mais próxima do bairro. Teve um desenvolvimento interno para cada um, cada país teve que ele desenvolver, buscar pesquisas para vacinas, desenvolvimento de máscaras, IPI, ver internamente como que funciona para cada um. O que na Europa vocês estão fazendo agora que vocês não faziam antes? E o que você acredita, Miguel, aí das suas experiências, que o Brasil precisa despertar? Difícil. Coisas que a Europa está fazendo hoje que não fazemos 2, 3 anos atrás. A parte do variar o conceito de moda, como falamos, com matérias novas, diversas, pensando em conceitos do carbono positivo. Larissa, uma coisa que me hemos lembrado, com os créditos do carbono. Sim. Isto para mim é um conceito errado. Os créditos de carbono é um conceito errado, porque o impacto para o planeta é igual. Se eu genero uma quantidade enorme de CO2, mas posso comprar um crédito para o planeta, é igual. Acredito que isto é um modo para os países que são grandes generadores dos gases de efeito estufa para ter mais tempo de se adaptar. Mas o conceito é errado, porque o dinheiro não neutraliza o carbono. O dinheiro não tem capacidade para neutralizar CO2. Nossa, excelente essa sua fala, Miguel. Não, é bom trazer essa reflexão, é bom, né? Não, o dinheiro não vai neutralizar CO2. Isso fica claro. Mas coisa que as marcas e os consumidores estão cambiando, trocando, comparando com 2019, 2018, isto é um interesse mais no produto, um produto correto, justo, e muito importante os dados, ter informação. Informação é credível, basada em feitos, é informação que se pode defender com certificações, com informes técnicos de alto valor. Isto é muito importante. Neste momento, na Europa, a quantidade de consumidores eu falo de moda rápida, ok? De mass fashion. O interesse dos consumidores de mass fashion é pequeno. Em temas medioambientais é muito pequeno. Porque para este mercado, o ponto mais importante é o preço e que seja uma prenda de moda. Pois, a prenda vai ser, como Mariana diz, a prenda vai ficar em um posto e vai ser um dos 30% da moda mundial. Pensa, Thaisa, que a moda produz um ano normal, mas há menos 100 mil milhões de prendas. 100 milhões de roupas, né? Quando você fala prenda, é peças. Uhum. Perdão. Imagina, tá ótimo, Miguel, tá dando para entender. Sim, mas pensa o 30% que Mariana diz. É uma quantidade incrível de tudo. Mas é incrível não só porque é o lixo, é porque todos os materiais, os processos, as necessidades de tudo foram consumidos para estas prendas. Cosa acontece que as prendas ficam finalmente em um posto que está sem fazer nada. É uma quantidade incrível. Temos um problema grave, muito grave, de sobre demanda. Temos um consumo excessivo, ok? E o consumo excessivo é combinado com uma superprodução. É por isto que os consumidores responsáveis, não parlo da mass fashion, não parlo dos consumidores responsáveis, estão em pesquisa de artículos que sejam de
mais duráveis, menos voltadas para uma moda curta, o vintage, penso que Mariana ou Larissa disse, tornar as prendas que foram usadas, que são do mercado já usado. O denim é perfeito para isto. O denim usado é perfeito, porque tu pensa, Thaisa, que as ideias do de lavagem, quando tudo começou de lavagem, era para fazer a prenda como usada, como uma prenda que já foi usada. O início dos de lavagem não era mais que oferecer ao consumidor uma prenda já usada. Sim, temos um sobrestock de prendas já usadas, de prendas que estão em umas condições ótimas para usar. Não precisamos de fazer o de lavagem. Não precisamos de fazer de lavagens novos. Temos as prendas usadas que são fantásticas, fantásticas. O outro ponto que quero dizer é que o problema do greenwashing. Nós podemos, e as marcas, podemos provar de ser transparentes, provar de mostrar aos consumidores que tudo se fez de um modo controlado e que todas as possibilidades são conhecidas. Mas o greenwashing é um problema muito, muito grande, porque o greenwashing começa para dos fornecedores. Os fornecedores, para fazer os produtos mais atrativos para as marcas, ajudam no marketing com uns dados que não são acreditados. E as marcas, a única coisa que vão fazer é tomar estes dados e transformar isto em um marketing barato para o consumidor. E como o consumidor não tem a possibilidade de comparar, fazer uma comparação, fazer uma pesquisa de se esta informação é precisa ou não, é tudo acertado. Qual é o que está acontecendo na Europa? Aqui estamos um pouquinho mais avançados que os Estados Unidos, por exemplo. É que os governos, Reino Unido, a União Europeia, estão preparando uns regulamentos para controlar os mensagens que não estão basados em informação credível. Nós como fundação, estamos trabalhando com o Parlamento do Reino Unido, estamos também trabalhando com a União Europeia para desenvolver estes regulamentos para evitar, para reduzir os mensagens de tipo greenwashing. Para mim, é o ponto mais importante para o futuro. Com as partes técnicas, é provar de eliminar dos mensagens das marcas para os consumidores o greenwashing. Ótimo, excelente isso, hein, Miguel? Eu espero que, como vocês estão fazendo isso de uma forma até inovadora aí do Reino Unido com a Europa, que isso depois a gente possa aplicar aqui no Brasil e trazer isso também. Porque, de fato, o greenwashing, ele é que não deveria, mas a gente diz que é um problema, mas é algo que vem despertando e chamando muita atenção, porque realmente tem muita fake news, informações trabalhadas de forma erradas, errôneas, e a mensagem para o consumidor final realmente tem chegado muito deturpada mesmo. Então, realmente fica aí esse ponto mesmo de atenção, e por isso que é tão importante o papel do consumidor cada vez mais como investigador de fato ali das fontes, para ele investigando, ele indo atrás, ele vai descobrindo quais são as marcas que têm trabalhado aí de forma idônea ali com as informações. Bom, a gente já está chegando aqui na nossa 1 hora de mesa, e tá uma delícia escutar, eu estou anotando tudo, eu não sei vocês aí em casa como vocês estão, né, mas eu tenho anotado muito, porque está sendo um grande aprendizado, uma grande fonte aqui de inspiração, porque nós somos a mudança, então eu faço bastante anotação para a gente depois estar até buscando e se aprofundando mais em todos os assuntos e mudando de fato o que precisa. Bom, para encerrar, eu gostaria muito de pedir uma mensagem para cada um. Fiquem à vontade para fazer indicações de literaturas, de filmes relacionados aí ao temas. E eu vou começando, então, com uma mensagem, pedindo para a Larissa uma mensagem. E, Larissa, queria muito, né, agora
te escutar um pouquinho sobre inovação no mercado da moda, o que tem de novo surgindo, né? Quais as suas dicas aí para esses novos caminhos? Quais são esses novos caminhos? Então, acho que tem muita coisa, né? A gente, enfim, a Mariana falou milhões de coisas, Miguel também, mas eu vou focar então em duas que, enfim, estão perto do meu coração, podemos dizer assim. Eu gosto e, enfim, trabalho nelas e quero promovê-las. Então, a primeira é o desenvolvimento de fibras biosintéticas. Então, hoje a gente tem alguns polímeros, né, de base biológica que usamos, né, na indústria, cana-de-açúcar, por exemplo, milho, e a gente tem visto desenvolvimento de fibras, né, de estudos, uma ampla research, né, pesquisa do biosintéticos. Então, algas, fungos, bactérias, a gente está indo para esse lugar, né, como indústria. Então, acho que essa é uma das tendências que eu acho legal ficar de olho. E a segunda é a circularidade, né, economia circular. Eu acho que não tem como fugir. A Comissão Europeia lançou, em 2020, né, ano passado, um pouco antes da pandemia, o Plano de Ação para a Economia Circular, né, não só na moda, né, enfim, economia circular para as indústrias em geral. E esse plano ele elege o setor têxtil, né, de vestuário como uma das cadeias de valor prioritárias para a transição, então, para essa lógica circular, e apresenta uma lista de propostas legislativas e estratégias que vão ser efetivadas até 2023. E a ideia, né, real desse plano é garantir por lei, então, que os produtos e os materiais eles vão ser adequados à circularidade, vão ser desenvolvidos, né, para serem duráveis, consertáveis, né, atualizáveis, atóxicos, né, estendendo também a responsabilidade para o final de vida desse produto. A gente vai ver também projetos de digitalização das informações da cadeia produtiva, né, que vai chegar junto com esse projeto, né? Se a gente está falando de circularidade, transparência faz parte da sustentabilidade, mas faz parte da sustentabilidade porque você não pode ter circularidade se você não tiver transparência. Então, se o Brasil vende, né, exporta para a Ásia, que exporta para a Europa, a transparência vai chegar aqui, a gente vai ter que coletar esses dados. Então, eu acho que esse é um dos olhares, né, para a gente pensar mesmo como indústria nacional, o que podemos fazer, quais são os projetos que podemos aprender com eles e aplicar nacional, né, no nível nacional. E aí, a minha sugestão é o relatório Fios da Moda, que a gente participou, a Regenerate Fashion, né, coautora com a FGV e o Modifica, e vocês podem acessar o relatório no site da Regenerate Fashion, né, regeneratefashion.com, ou no Modifica, vocês podem baixar o relatório. Quer falar um pouquinho sobre o relatório do Fios da Moda, que eu acho muito interessante, a gente não abordou tanto aqui, mas acho que é um relatório bem inspirador para nós. Sim, o relatório, ele surgiu de uma vontade do Modifica, né, enfim, a gente acabou entrando em contato, então, nossa, de estudar as 3 principais fibras da indústria da moda, né, então viscose, poliéster e algodão, e entender quais são os parâmetros, né, quais são as oportunidades para a circularidade. Primeiro entender o impacto e aí entender quais são as oportunidades de circularidade, mas no contexto Brasil, porque a gente tem muito estudo, não muito, mas a gente tem alguns estudos, né, por aí, Europa principalmente, né, Estados Unidos, mas a gente não tem nenhuma bibliografia no Brasil. Então, que foi inclusive um dos nossos desafios, né, como desenvolver esse relatório com a falta de dados, mas muito importante para a gente entender onde estamos indo, como é a circularidade no Brasil, né? A gente, um dos tópicos que a gente aborda é a questão do social, né? Quando a gente fala circularidade, principalmente no norte global, a gente fala muito sobre, olha muito para o meio ambiente, né? Pelas práticas, mas mais pela visão do meio ambiente. Só que o aspecto social é muito importante, principalmente para o sul global, né? Para o Brasil e para os países do sul global. Então, é um dos pontos que a gente traz, é uma das novidades do relatório, é trazer assim, então, o que é essa circularidade, né?
socialmente falando também. Então, eu super, né, deixo aqui como dica. Legal. Ótimo, excelente. É importante até para as pessoas conhecerem mais, irem atrás, lerem, acho que é tudo que traz fontes de pesquisa e estudos, ainda mais essa união de vocês. Então, aí, de parabéns, meninas. Bom, quero pedir, então, uma mensagem para a Mari, aí entre o que a gente tem falado recentemente, né, da geração cringe, a geração Z, os millennials, né? Como, de fato, a gente pode aí estar melhor atendendo eles, Mari? Bom, gente, até olhando um pouco pela questão de sustentabilidade, a geração Z, eles são um pouquinho mais novos, né? Eles têm menos de 25 anos e hoje eles representam 41% da população mundial. E por mais que muitos deles ainda não tenham esse poder de compra, as marcas elas realmente precisam ficar de olho neles, porque o poder de compra deles vai aumentar muito nos próximos 5 anos. Principalmente quando a gente olha pela questão de sustentabilidade, porque a geração Z, ele é o grupo que é mais preocupado com questões de meio ambiente, né? Aliás, eles vão, tipo, olhar para a gente e falar, vocês fizeram isso, né? Causaram tudo isso, e agora vai ficar um pouco na nossa mão, como que a gente vai conseguir remediar tudo isso? Então, ele é o grupo que ele é mais preocupado com o meio ambiente. E esse grupo, ele quer que as marcas elas demonstrem interesse realmente em assegurar o futuro deles, em compreender as estratégias ambientais de forma mais proativa. A geração Z, ele quer que as marcas elas assumam esse compromisso mais ambicioso de combater a crise climática. Então, não só, mais uma vez, olhar de o que eu não estou fazendo de mal para o meio ambiente, sim, o que eu estou fazendo para ajudar o meio ambiente. 41% das pessoas dessa geração, lembrando mais uma vez que eles têm menos de 25 anos, então tem muitos que realmente não têm poder de decisão de compra, 41% das pessoas dessa geração eles estão dispostos a ir numa loja que seja um pouquinho mais distante, mas que defenda realmente esses mesmos valores deles. Então, eles entram muito naquela parte de consumidores ativos que eu falei para vocês no comecinho, que eles vão realmente fazer questão daquele produto que ser realmente sustentável. E para a geração Z, acho que é até um pouco do que a gente já conversou aqui hoje, tem 4 pontos que a gente precisa ficar de olho, que é ficar de olho no greenwashing, que foi uma coisa que o Miguel trouxe, que eles seguem questionando realmente esse modelo de negócio, especialmente para aqueles que se dizem sustentável, e hoje, graças às informações disponíveis, a geração Z realmente são muito mais detetives, eles vão atrás de ver se realmente as pessoas estão fazendo isso ou não, se é uma estratégia de greenwashing. A questão de você comprovar o impacto. Então, a geração Z, eles querem que as marcas, elas criem esse impacto positivo, só que 20% deles só acreditam realmente nesse compromisso da marca. O que você pode fazer quanto a isso? É você se atrelar a alguma outra instituição que realmente tenha um poder para falar, realmente essa marca é sustentável. Então, 83% deles acredita que quando uma empresa se atrela a uma instituição que tem fundamentos sustentáveis, que tem essa base sustentável, eles conseguem enxergar mais verdade naquilo. Então, você tem realmente uma pessoa que comprova que você realmente sustentável é bem importante. A Larissa falou um pouco dos créditos de carbono. Então, na verdade, você se tornar carbono negativo, né? Reduzir a emissão de carbono vai ser muito importante para a geração Z. Então, eles vão olhar cada vez mais também para isso. E o terceiro ponto, e o quarto ponto, é a evolução do mercado de revenda. Já falei um pouquinho aqui, então a gente vai continuar vendo essa movimentação do mercado. Então, mesmo marcas que já são muito estabilizadas, entendendo essa necessidade de você revender, né, de usar aquilo mais uma vez. E, bom, você tinha perguntado de uma indicação, vou fazer um jabá da WGSN, vou indicar o podcast da WGSN no Spotify. A gente tem 2 episódios que são bem interessantes. O episódio 27, ele fala sobre materiais sustentáveis, ele fala sobre os biosintéticos de fungo, ele fala sobre o micélio, então acho que é bem do que a Larissa estava falando agora. E o episódio 24 também fala só sobre sustentabilidade. Está disponível no Spotify para todo mundo escutar, então indico esses 2 episódios, são bem curtinhos, vale a pena para vocês ouvirem. Nossa, excelente. Vou me atualizar e escutar o podcast de vocês. Que bacana. Sim. Parabéns. Bom, Miguel,
deixando aí pedindo para sua mensagem, né, para a gente estar encerrando, quais indústrias, empresas e marcas têm chamado a sua atenção, que de fato têm feito aí um bom trabalho, e que você pode até citar eles como exemplo, como modelo, e por que você seleciona essas, né, se tem essas? Não é fácil. Imagino. Ok, não, em geral todas as indústrias estão trabalhando para fazer as coisas de um modo melhor. Se falamos das indústrias de impacto mundial, de impacto global, falamos sobretudo das indústrias como automoção, falamos das indústrias eletrónicas, teléfonos móveis, tudo isto. Falamos também das indústrias da farmacêutica e química. Todas estas indústrias são estrategicamente muito importantes e estão fazendo todos os esforços que podem. Mas a transparência, como a Mariana falou, destas empresas, de qual o que estão fazendo, não é muito, ok? Eles dizem, estamos fazendo isto, estamos fazendo o outro, estamos trabalhando nos carros híbridos ou elétricos, mas não existe uma informação precisa sobre a origem das baterias, dos elementos primários para fazer as baterias, do lítio. Dizemos que a transparência é limitada, ok? Eles dizem, não fazemos veículos híbridos, estamos economizando CO2, sim, mas ninguém fala do impacto de fazer as baterias, ok? Na indústria da moda é um pouco diverso, porque nós eu acredito que somos mais transparentes. Não quero dizer que somos transparentes, mas somos mais transparentes que outras indústrias no mundo. Nós trabalhamos duro para mostrar tudo o que estamos fazendo. Nós estamos ainda lejos de uma transparência total. Mas todas as marcas estão fazendo algo. As marcas grandes que apresentam coleções basadas em regenerative agriculture ou em cânhamo, mas o problema destas marcas é que as coleções são muito pequenas e não estão pensadas para ter um impacto grande. Estão pensadas mais como um instrumento de marketing. Estão pensadas para dizer, a marca está trabalhando para fazer peças mais sustentáveis, mas a coleção é de 10.000 peças. Com isto não se pode cambiar o mercado. Existem marcas mais pequenas que a proteção ambiental e social é uma guia principal. Okay? Estas são marcas que não são muito grandes, porque são marcas que não trabalham para sobre consumação. Não trabalha para o mercado da moda rápida, da fast fashion, mais fashion. Eles trabalham para fazer os artículos bem transparentes, tudo bom. Existem muitas marcas que estão trabalhando assim, são pequenas, mas são referências para marcas mais grandes e inovadoras do mercado. E ainda posso dizer as marcas que estão, algumas das marcas que estão trabalhando muito duro para apresentar coleções veramente avançadas. Aqui tenho uma lista pequena para não me lembrar de todas. Aqui na Europa, por exemplo, Mud Jeans ou Kings of Indigo são referências da moda. Tem também marcas alemãs como Arm Angels. Arm Angels é uma marca, é um varejo muito interessante. Estão trabalhando muito bem no setor do denim. Depois temos Nudie, como é sempre, as marcas nórdicas, estas são sempre são umas referências, mas depois temos marcas como Boys Jeans ou Reformation, ou uma marca que começa a trabalhar bem, que é Amendi. Amendi é uma marca interessante, é uma marca de um nível mais alto, mas Amendi trabalha muito bem. E depois temos marcas que têm um modo diverso de
pensar na sostenibilidade, como, por exemplo, VAUB, East London Vintage. É uma marca que trabalha solo com peças já usadas, trabalha solo com reciclado, mas não fibra reciclada, trabalha com tecidos e fazem prendas novas com tecidos que foram já usados. Depois temos Outland Denim. Não posso. Devo sempre lembrar-me de Outland, de James Larkin. Eles trabalham muito, mas não só a parte da meio ambiental, do meio ambiente. Outland trabalha muito os aspectos sociais. Muito. Depois, outras marcas, podemos falar de DL, 1961. Todas estas marcas são marcas que trabalham verdadeiramente, estão trabalhando, estão fazendo uns esforços grandes para cambiar a mentalidade que a gente tem do denim, de ser um artículo sujo, um artículo que não é bom para o planeta. Estas marcas estão trabalhando para cambiar esta mentalidade. Estas marcas são também referências para as marcas grandes. As marcas grandes aprendem, tomam informação vamos a falar da Outland, para fazer as suas coleções próximas. É por isto que penso que no futuro isto vai como um pêndulo de Newton, que o efeito vai de um ponto ao outro. É a moda de que todo o mercado vai avançar. É provocado por marcas mais pequenas, é acelerado para as marcas que têm uma presença mais grande mundial. Uau, excelente, Miguel, excelente. Anotei aqui essas marcas para colocar ainda no radar. E é realmente uma excelente reflexão. Realmente tem, né? Esse trabalho das pequenas marcas, elas já têm provocado realmente reações nas grandes. É muito interessante isso, né? Porque eles vêm fazendo um trabalho tão interessante, tão bonito, tão autoral e tão responsável, que realmente vem inspirando muito. Bom, quero aproveitar a oportunidade e abrir aqui para vocês, se vocês quiserem ainda fazer alguma colocação, que a gente já está realmente aqui no final, então abro aqui para Larissa, para Mari, também Miguel, se você quiser fazer alguma observação ou alguma outras indicações, fiquem à vontade. Eu quero dizer uma coisa só para os consumidores finais. É que quando um consumidor vai à loja para comprar uma calça denim, deve pensar que é um investimento, em português é inversão. Investimento mesmo. Isso. Investimento. Isso. É um investimento. Não é uma compra compulsiva, como a Marina diz, de uma ação. Não, é um investimento. E como todos os investimentos, se deve de considerar tudo, todos os aspectos. ¿Okay? É a maneira de que os consumidores vão a tomar as decisões melhores para o futuro de tudo, do planeta, da humanidade. Considerar que uma prenda não é uma prenda para usá-la depois 2 dias, depois mandá-la ao lixo, é um investimento. Um investimento, uma peça para a vida inteira, né, Miguel? O tecido ele é bem resistente e também proporciona mobilidade para diversos momentos de uso. Acho que isso é uma das coisas mais fantásticas do jeans, né? Sim, um calçado muda tudo. O jeans é extraordinário, é um segmento extraordinário, fantástico. Excelente. Bom, em nome da Covolan Denim, eu quero agradecer a todos que participaram aqui conosco pela profunda reflexão, aprendizado hoje, a dedicação de vocês em compartilhar o conhecimento, a visão de vocês aqui conosco. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e nos acompanharam. É uma honra para nós estarmos conectados com vocês e dividir um pouquinho mais sobre as questões das visões mercadológicas. Quero deixar que qualquer dúvida aqui, todos nós estamos à disposição. Fiquem bem, bebam água e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.
minuto que eu tô aqui 1-0 para a gravação.